Às vezes, as pessoas em quem a gente mais confia são as que mais nos machucam, né? E quando eu descobri a verdade, cara, meu mundo desabou por completo. Oi, minha gente querida, eu sou a vovó Tainá. Tenho 78 anos. E hoje vou contar para vocês uma história que marcou demais a minha vida. Uma história de amizade, de confiança, de traição. E no final, de muita, mas muita superação. É uma daquelas histórias que a gente carrega no peito por anos. Sabe, e que agora, com a minha idade, sinto que preciso dividir com vocês. Antes de começar, já peço para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no nosso canal para não perderem nenhuma das minhas histórias. E me contem aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Eu amo saber que tem um pessoal tão querido me acompanhando de todo canto desse nosso Brasilzão. E antes de continuar, quero fazer uma pausinha para agradecer uma coisa muito especial. Nós acabamos de chegar aos 72 milhões de inscritos no nosso canal. Moi dois. Eu nem consigo acreditar nesse número. Quando comecei a contar minhas histórias aqui, jamais imaginei que tanta gente carinhosa como vocês estaria aqui do meu lado, me ouvindo, me apoiando, me dando força. Cada curtida, cada comentário, cada mensagem que vocês mandam. Nossa, faz meu coração ficar quentinho. Vocês são a minha família virtual e eu sou muito grata por cada um de vocês. De verdade, Pam. Minha história começa lá nos anos 60, quando eu era uma mocinha de apenas 18 anos. Naquela época, eu batia ponto na fábrica de tecidos aqui da nossa cidade, uma fábrica bem grande, que empregava muitas moças da região. Era um trabalho pesado, mas que dava para ajudar a sustentar a família, e eu era sempre grata por ter aquele emprego. Foi nessa fábrica que eu conheci a Bruna. Ela tinha uns 20 anos, 2 anos mais velha que eu, e desde o primeiro dia que pisou ali, ela chamou minha atenção. E não era só pela beleza dela. Não, porque a Bruna era mesmo uma moça linda. Tinha aqueles cabelos castanhos sempre bem arrumados, e um sorriso que, nossa, iluminava qualquer lugar. Mas o que mais me impressionava era a personalidade dela. A Bruna era daquelas pessoas que todo mundo queria ter por perto. Sabe, ela era alegre, era prestativa. Estava sempre disposta a ajudar as colegas quando alguma de nós estava com dificuldade no trabalho. Quando uma de nós estava meio para baixo, ela era a primeira a chegar. O que foi? Querida, o que está acontecendo? Quando alguém estava passando aperto em casa, ela sempre dava um jeitinho de ajudar, nem que fosse levando um pratinho de comida ou oferecendo uns trocados emprestados. Nos primeiros meses trabalhando juntas, a gente foi se aproximando. Foi natural. Começamos a almoçar juntas no refeitório da fábrica. A gente fofocava durante os intervalos. E logo descobrimos que tínhamos muita coisa em comum. Nós duas éramos de família simples, trabalhadoras, e tínhamos sonhos bem parecidos. A gente queria casar, ter uma família, construir uma vida feliz. A amizade entre a gente foi crescendo de um jeito tão natural, tão forte, que logo a gente virou unha e carne. A Bruna morava sozinha numa casinha alugada ali perto da fábrica. Os pais dela tinham falecido quando ela era adolescente, e ela não tinha irmãos. Eu morava com meus pais, mas passava quase todo o fim de semana na casa dela. Ou então ela que vinha passar o fim de lá em casa. A gente dividia tudo uma com a outra. Quando eu estava de olho em algum rapaz, a primeira pessoa para quem eu contava era a Bruna. E quando ela tinha algum problema, era a mim que ela procurava. Falávamos sobre nossos medos, nossos sonhos, nossas expectativas para o futuro. Era uma amizade tão pura, tão verdadeira, que eu realmente acreditava que ia durar para sempre. A Bruna me ajudou em momentos muito difíceis da minha vida. Quando meu pai ficou doente e perdeu o emprego por uns meses, ela me emprestou dinheiro sem eu
nem precisar pedir. Toma, Tainá. É para ajudar com os remédios dele. Ela disse. Quando eu estava na dúvida se devia aceitar o pedido de namoro de um cara que eu não curtia muito, ela me aconselhou com toda a paciência do mundo. Me ajudou a enxergar o que eu realmente queria para o meu coração. E eu também estava sempre ali para ela. Quando a Bruna ficava doente, eu cuidava dela como se fosse minha irmã de sangue. Mesmo, levava sopa quentinha. Remédio. Ficava fazendo companhia até ela melhorar. Quando ela estava triste por algum motivo, eu passava horas conversando, tentando animar a bichinha. Foi em 1963 que eu conheci o Ricardo. Ele trabalhava na serraria do pai dele. Era um rapaz sério, trabalhador, de boa família, moreno, alto, com os olhos castanhos que, Nossa Senhora, me ganharam no primeiro olhar. A gente se conheceu numa festa junina da igreja e foi praticamente amor à primeira vista. A primeira pessoa para quem eu contei sobre o Ricardo foi, óbvio, a Bruna. Eu lembro até hoje da nossa conversa naquela segunda-feira, na fábrica. Eu estava radiante, né? Contando como tinha sido maravilhoso conhecer ele, como eu tinha me sentido especial quando ele pediu para me acompanhar até em casa depois da festa. A Bruna ficou genuinamente feliz por mim. Ela me abraçou forte e disse, amiga, já estava na hora de você encontrar alguém especial. Você merece ser feliz. Durante todo o meu namoro com o Ricardo, ela foi minha confidente, minha conselheira. Quando eu tinha dúvida sobre alguma coisa, quando queria contar uma novidade, quando precisava de um conselho sobre como me comportar, era sempre com a Bruna que eu desabafava. E o mais bonito de tudo é que a Bruna e o Ricardo se deram super bem desde o primeiro dia, quando eu apresentei os dois. Uns meses depois que a gente começou a namorar, parecia que eles já eram amigos de longa data. O Ricardo vivia dizendo que adorava a personalidade da Bruna. Nossa, é amor. Ela é uma pessoa iluminada, divertida demais. E a Bruna, por sua vez, dizia que o Ricardo era perfeito para mim, que ela nunca tinha me visto tão feliz. Nós três começamos a sair juntos às vezes. Íamos ao cinema, às quermesses da igreja, aos passeios no parque. A Bruna nunca foi daquelas amigas que some quando a gente arruma um namorado. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais presente na minha vida. Era como se ela tivesse ganhado não só uma amiga, mas também um amigo no Ricardo. Quando o Ricardo me pediu em casamento, em dezembro de 1964, a Bruna foi a primeira pessoa que eu contei. Ela chorou de emoção junto comigo. Me abraçou. Disse que estava tão feliz quanto eu. E quando começamos a planejar o casamento, foi natural que eu a convidasse para ser minha madrinha, mas não qualquer madrinha. Eu queria que ela fosse a madrinha de honra. A principal. Lembro que, quando fiz o convite, ela ficou super emocionada. Disse que seria a maior honra da vida dela, que me considerava a irmã que ela nunca teve. E eu sentia a mesmíssima coisa por ela. Era mais que amizade. Sabe, era um amor de irmã. De verdade. Uma ligação que eu achava que nada no mundo podia quebrar. O casamento foi em março de 1965, uma cerimônia simples, mas muito bonita na igreja da cidade. A Bruna estava radiante naquele dia. Me ajudou com todos os preparativos. Cuidou de cada detalhezinho. Foi ela que arrumou meu cabelo. Me ajudou a entrar no vestido. Ficou do meu lado nos momentos de nervosismo antes de entrar na igreja. Durante a festa, ela fez um discurso emocionante. Falou da nossa amizade, de como estava feliz em me ver realizando o sonho de casar com o homem que eu amava. Nós dois. Não tinha uma pessoa ali que não ficasse com os olhos cheios d'água ouvindo as palavras dela. Depois do casamento, quando eu e o Ricardo fomos morar na nossa casinha, a Bruna continuou sendo uma presença constante nas nossas vidas. Ela vinha almoçar com a gente quase todo domingo, sempre trazia um bolo, um docinho,
Alguma coisa gostosa que tinha feito, ajudava com as coisas de casa quando eu precisava. O Ricardo sempre recebia ela com o maior carinho. Ele dizia: "A Bruna é como uma irmã para nós." Amor, nossa casa é a casa dela também. E parecia ser assim mesmo. A Bruna tinha a chave da nossa casa. Sabia onde ficava cada coisa. Se sentia completamente à vontade ali. Quando engravidei do meu primeiro filho, o Leo, M1966, a Bruna foi meu maior apoio. Ela me acompanhou nas consultas médicas quando o Ricardo não podia sair do trabalho. Me ajudou a preparar o enxovalzinho do bebê. Esteve comigo nos momentos de ansiedade e preocupação que toda mãe de primeira viagem sente, e quando chegou a hora de escolher os padrinhos do Léo, eu não tive dúvida nenhuma. A Bruna seria a madrinha. Ela ficou tão, mas tão feliz quando fiz o convite, que chorou na minha frente. Disse que ser madrinha do meu filho era realizar um sonho que ela nem sabia que tinha. O batizado do Léo foi outro momento muito especial. A Bruna levou a cerimônia super a sério. Se preparou espiritualmente. Sabe, comprou presentes lindos para o afilhado. A partir daquele dia, ela se tornou ainda mais presente nas nossas vidas. Ela não era só minha amiga. Era a Dinda do meu filho. Tinha uma responsabilidade espiritual com ele. A vida seguiu seu curso. M1968. Quando Léo já estava com 2 aninhos, engravidei de novo. Dessa vez, era uma menina, a minha pequena Sofia, que nasceu no início de 1969 e, mais uma vez, que me escolhi para ser madrinha a Bruna. E claro, ela já era tão parte da família que nem passou pela minha cabeça convidar outra pessoa. Nesho e putzo. A Bruna tinha conseguido um emprego melhor. Numa loja de tecidos no centro da cidade, ganhava um pouco mais que na fábrica e tinha horários mais flexíveis. Isso queria dizer que ela podia visitar a gente ainda mais vezes, especialmente durante as tardes. Quando o Ricardo ainda estava na serraria, ela amava passar o tempo com as crianças. Brincava com o Léo. Ajudava a cuidar da Sofia quando ela era bebê. Trazia sempre um presentinho, uma guloseima para eles. As crianças a adoravam, chamavam ela de tia Bruna e corriam para abraçar ela, sempre que ela chegava em casa. O Ricardo também demonstrava cada vez mais carinho por ela. Sempre que chegava do trabalho e encontrava a Bruna em casa, ele ficava todo alegre. Dizia que era bom ter ela ali para me fazer companhia durante o dia. Ele conversava muito com ela. Sobretudo, trabalho, política, os planos para reformar a casa, os sonhos que a gente tinha para o futuro das crianças. E eu ficava feliz da vida vendo como todo mundo se dava bem. Para mim, aquilo era a prova de que eu tinha construído não só uma família, mas um círculo de pessoas que se amavam de verdade. A Bruna era, genuinamente, parte de tudo isso. Foi em 1970 que eu comecei a perceber umas pequenas mudanças, mas que na época eu interpretei como coisas positivas. O Ricardo começou a se oferecer mais para ajudar a Bruna com as coisas dela. Quando ela precisava de algum conserto na casa dela, ele se oferecia na hora para fazer. Quando ela precisava carregar alguma coisa pesada, e ele se prontificava a ajudar. Amor, a Bruna é praticamente da família. Ele dizia: é natural que a gente cuide dela também. E eu concordava plenamente. Achava a coisa mais linda ver meu marido sendo tão solícito com a minha melhor amiga. Para mim, aquilo era a prova de que eu tinha escolhido o homem certo. Alguém que valorizava as pessoas que eram importantes para mim. A Bruna também começou a incluir mais o Ricardo nas conversas e decisões dela. Quando ela estava pensando em trocar de emprego, conversava tanto comigo quanto com ele. Quando queria comprar alguma coisa para casa, pedia a opinião dos dois. Quando tinha algum problema para resolver, sempre consultava nós dois. Durante todo o ano de 1970 e o início de 71,
Essa dinâmica foi se intensificando. Eles começaram a encontrar mais motivos para fazerem coisas juntos. O Ricardo se oferecia para levar a Bruna no médico. Quando ela precisava, ela pedia a ajuda dele para escolher um móvel para a casa dela. Eles iam juntos ao banco quando ela precisava resolver alguma questão financeira. De início, eu achava tudo muito natural. Afinal, nós éramos uma família. Não éramos. E famílias se ajudam. Mas, conforme os meses foram passando, comecei a notar que eles estavam sempre encontrando novos motivos para saírem juntos, sozinhos. Vou ajudar a Bruna a escolher um fogão novo. Dizia o Ricardo. Vou com a Bruna comprar tecido para fazer uma cortina. Ou então, a Bruna pediu para eu ajudar ela a arrumar o quintal. No começo, eu até me oferecia para ir junto. Mas sempre tinha um motivo para eu não ir. Não precisa. Tainá, fica aí com as crianças. Ou, é coisa rápida. Amor, não vale a pena você se incomodar. Ou ainda, as crianças estão brincando tão bem aqui, melhor não interromper. E eu, nem confiante, sem malícia nenhuma, ficava em casa cuidando do Léo e da Sofia, feliz da vida em saber que meu marido estava ajudando minha melhor amiga. Meu Deus, que ingênua que eu era! A mudança mais significativa que eu comecei a notar foi no jeito que eles conversavam quando estavam juntos. Antes, quando os três estavam reunidos, a conversa fluía entre todo mundo. Mas, aos poucos, percebi que eles desenvolveram um tipo de comunicação mais particular. Começaram a ter conversas que pareciam ter começado em outro momento, com referências a coisas que tinham acontecido quando estavam só os dois. Lembra daquilo que a gente conversou? Um dizia para o outro, e eu ficava boiando, sem entender do que se tratava. Ou então, e aí? Como você decidiu sobre aquele assunto? Que assunto era esse que eles tinham conversado sem eu saber? Também notei que eles começaram a trocar uns olhares diferentes. Sabe quando duas pessoas se olham e parece que estão se comunicando sem precisar falar? Era exatamente isso que eu via entre eles. Mas, na época, eu pensava que era só a cumplicidade de duas pessoas que se importavam comigo e que, por isso, tinham desenvolvido uma amizade própria. Outra coisa que me chamou a atenção foi como a Bruna começou a se preocupar mais com a aparência quando vinha nos visitar. Ela sempre foi uma mulher vaidosa, bem arrumada, mas começou a caprichar ainda mais, cabelo sempre impecável. A roupa mais bonitas, um perfume mais marcante. Na época, eu até elogiava. Nossa, como você tá linda. Bruna, que perfume gostoso é esse? E ela ficava meio sem graça. Dizia que era um perfume novo que tinha comprado, que queria se cuidar melhor. You, boba, achava que ela estava se arrumando para conquistar algum pretendente, até brincava com ela sobre isso. Você tá se produzindo toda assim para quem? Hein, Bruna, já tem algum rapaz na área. Ela sempre desconversava. Dizia que estava se cuidando para ela mesma, que uma mulher tem que se valorizar, e eu concordava, achava que ela estava certíssima. O Ricardo também passou a fazer mais comentários sobre a aparência da Bruna. Nossa, a Bruna tá sempre tão elegante. Ou, que mulher bem cuidada a nossa Bruna. Na época, eu até ficava orgulhosa, como se os elogios que ele fazia para ela fossem elogios para mim também, já que ela era minha melhor amiga. No segundo semestre de 1971, percebi que eles começaram a combinar mais coisas, sem me consultar primeiro. A Bruna chegava em casa e dizia: "Ah, o Ricardo falou que vai me ajudar a trocar a fechadura da porta amanhã." Ou o Ricardo chegava do trabalho e comentava: "Prometi para Bruna que vou ajudar ela a organizar os móveis da sala no sábado. Eu nunca questionei nada disso.
porque confiava de olhos fechados nos dois. Para mim, eles eram as duas pessoas mais importantes da minha vida. Depois dos meus filhos. Jamais. Nunca. Passou pela minha cabeça que pudesse estar acontecendo alguma coisa inadequada entre eles. Mas havia momentos em que eu sentia uma certa estranheza no ar, uma tensão que eu não conseguia identificar. Às vezes, quando eu chegava de repente na sala, encontrava os dois conversando baixinho, e eles paravam de falar na hora que me viam. Ou então, eu percebia que eles ficavam meio constrangidos quando eu fazia alguma pergunta sobre o que eles estavam conversando. Estavam falando sobre o que mesmo? Eu perguntava, e eles trocavam um olhar rápido antes de responder qualquer coisa vaga, tipo, estava contando para Bruna sobre o trabalho. Ou, a gente estava comentando sobre o tempo. Em dezembro de 1971, quando Léo completou 3 anos, fizemos uma festinha pequena em casa. A Bruna, como sempre, estava lá e ajudou com tudo. Mas nesse dia, percebi algo que me incomodou, embora eu não tenha conseguido entender o porquê, na hora, durante a festa. Vi o Ricardo e a Bruna conversando no quintal, meio afastados dos outros convidados. Eles estavam muito próximos um do outro. Mais próximos do que seria normal para uma conversa casual. Quando eu me aproximei para ver do que eles estavam falando, eles se afastaram rapidinho e mudaram de assunto. A gente estava vendo como o pé de manga está crescendo bem, disse a Bruna, mas alguma coisa no tom de voz dela me pareceu estranha. E o Ricardo ficou meio vermelho, como se estivesse sem graça com alguma coisa. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e as crianças dormiram, tentei conversar com o Ricardo sobre o que eu tinha percebido. Vocês estavam conversando sobre o que lá no quintal hoje? Perguntei, tentando soar o mais casual possível. Ele respondeu de forma evasiva. Disse que estavam só conversando sobre plantas mesmo. Que a Bruna queria plantar umas coisas na casa dela e ele estava dando umas dicas. Mas tinha alguma coisa no jeito dele falar que não me convenceu. Foi nessa época que comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes que antes passavam batido. Notei que, quando a Bruna estava em casa e o Ricardo chegava do trabalho, o rosto dela se iluminava de um jeito especial. Não era só a alegria de ver um amigo. Era algo mais intenso. Também percebi que o Ricardo começou a se arrumar um pouco melhor nos dias que sabia que ia encontrá-la. Tomava banho assim que chegava do trabalho, colocava uma roupa mais bonita. Até penteava o cabelo com mais cuidado. Na época, eu pensava que ele estava só se cuidando mais. No geral, talvez por ter amadurecido com a paternidade, o que mais me intrigava eram as conversas por telefone. Naquele tempo, nem todo mundo tinha telefone em casa. Mas a gente tinha conseguido instalar um no final de 1971. A Bruna ligava com mais frequência, às vezes, quando eu não estava em casa. Quando eu chegava, o Ricardo comentava: "A Bruna ligou perguntando de você", mas sempre de um jeito muito vago, sem dar detalhes do que ela queria. E quando eu ligava de volta para ela, muitas vezes ela parecia meio confusa, como se não soubesse bem por que tinha ligado, ou dava umas explicações muito vagas. Todos esses pequenos sinais foram se acumulando na minha mente, mas eu continuava empurrando qualquer desconfiança para bem longe. Afinal de contas, eram as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Como eu podia suspeitar de algo ruim entre eles? Mas o destino, o destino, tinha preparado uma revelação que ia mudar tudo para sempre. E ela viria da boca inocente do meu próprio filho. Era uma tarde de março de 1972, um daqueles dias quentes de final de verão, que deixam as crianças mais agitadas. Leo, com seus 3 aninhos recém-completados, estava naquela fase de tagarela, que fala sans parar, contando tudo o que via, tudo o que pensava, daquele jeito inocente e direto que só as crianças pequenas têm. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando ele veio correndo até mim,
Todo suado de tanto brincar no quintal, a Sofia, com seus 3 aninhos, estava dormindo no quarto. Era um momento comum, um dia como qualquer outro. Mamãe, disse o Léo, puxando a minha saia com aquelas mãozinhas pequenas, posso tomar água? Peguei um copo. Enchi com água fresquinha e dei para ele. Enquanto bebia, ele ficou me olhando com aqueles olhinhos curiosos, como se estivesse pensando em alguma coisa muito importante. Mamãe, ele disse depois de terminar a água, por que a tia Bruna deu beijinho na boca do papai? Igual vocês a? Moi dois. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O copo que eu estava segurando escorregou da minha mão e se espatifou no chão da cozinha. O barulho do vidro quebrando ecoou pela casa, mas parecia distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Oh, o que você disse? Meu filho, perguntei, me ajoelhando na frente dele, tentando manter a voz calma. Mesmo com o coração disparado no peito, a tia Bruna deu beijinho na boca do papai. E ele repetiu, com aquela naturalidade de criança que não entende a gravidade do que está dizendo, igual você dá nele quando ele chega do trabalho. Mas, por que ela deu beijinho igual você? Minhas mãos começaram a tremer. Tentei pensar numa explicação inocente, quelque coisa, alguma forma de interpretar aquelas palavras de um jeito que não destruísse tudo em que eu acreditava. Talvez fosse um beijo no rosto, talvez fosse imaginação de criança. Quando você viu isso, Leu? Perguntei, lutando para manter a calma. Ontem. E ele respondeu sem hesitar. Quando eu acordei do soninho e fui procurar você, ele estava na sala. Aí, quando me viram, o papai saiu rapidinho pro quintal. E a tia Bruna veio me dar um abraço. Mas por que eles deram beijinho? Mamãe. Senti uma dor no peito mas tão forte, que pensei que fosse desmaiar ali mesmo. As lágrimas começaram a queimar meus olhos. Mas eu não podia chorar na frente do meu filho. Ele não tinha culpa de nada. Estava apenas contando o que viu, com a honestidade mais pura do mundo. Deve ter sido um beijinho de amizade. Tu meu amor. Consigo dizer, passando a mão no cabelo dele, às vezes. Os adultos fazem isso, mas eu sabia que não era verdade. Criança pequena sabe muito bem a diferença entre um beijo no rosto e um beijo na boca. E a reação que o Léo descreveu. O Ricardo saindo rapidinho, a Bruna vindo distrair a criança, confirmava que eles sabiam que estavam fazendo algo muito errado. Naquela tarde, enquanto eu varria os cacos do copo quebrado, senti como se estivesse varrendo também os pedaços do meu coração. Cada fragmento de vidro no chão era uma lembrança, uma dúvida, um sinal que eu tinha ignorado. Quando o Ricardo chegou do trabalho naquela noite, eu olhei para ele de um jeito diferente, procurei sinais de culpa no rosto dele, alguma mudança no jeito que ele me cumprimentou, mas ele parecia normal. Me deu o beijo de sempre. Perguntou como tinha sido meu dia. Brincou com as crianças. Mas agora eu sabia. Tinha algo errado. A revelação inocente do Léo tinha plantado uma semente de desconfiança que crescia a cada minuto dentro de mim. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei deitada ao lado do Ricardo. Repassando tudo na minha cabeça, lembrei de todos os sinais que eu ignorei, todas as situações estranhas que eu justifiquei, todos os momentos em que eu senti que havia algo diferente no ar. Os próximos dias foram uma tortura. Eu observava cada gesto, cada palavra, cada olhar entre eles, e quanto mais eu prestava atenção, mais coisas suspeitas eu via. Na sexta-feira daquela semana, a Bruna veio almoçar com a gente, como sempre fazia, mas dessa vez, eu estava atenta a detalhes que antes passavam batido. Vi como ela se arrumou toda para vir na minha casa. Um vestido novo, cabelo impecável, um batom mais marcante. Vi como os olhos do Ricardo brilharam quando ela chegou,
Vi como eles se cumprimentaram com um abraço que durou um pouco mais que o normal. Durante o almoço, reparei em como eles se olhavam quando achavam que eu não estava vendo. Pequenos sorrisos cúmplices. Olhares que falavam sem palavras, e quando um deles falava alguma coisa, o outro prestava uma atenção especial, como se cada palavra fosse preciosa. Depois do almoço, o Ricardo disse que ia levar a Bruna para comprar um remédio na farmácia, que ela estava com dor de cabeça. Eles me ofereceram para ir junto, mas disseram que as crianças estavam brincando tão bem que era melhor eu ficar. Quando eles saíram, fiquei na janela, observando. Vi como eles caminharam até o portão, conversando bem pertinho um do outro. Vi como ele colocou a mão nas costas dela para guiá-la até a rua e vi, principalmente, como eles demoraram muito mais tempo do que o necessário para uma simples ida à farmácia. Voltaram quase 2 horas depois, com uma desculpa de que tinham encontrado o compadre João na rua e ficaram conversando. Mas havia algo no comportamento dos dois que não me convenceu. Eles estavam meio sem graça. Evitavam se olhar diretamente. E, quando falavam comigo, pareciam estar atuando, como se estivessem num palco. Naquela noite, quando estávamos deitados, tentei puxar assunto com o Ricardo sobre a Bruna, de forma casual, para ver se descobria algo mais. A Bruna estava meio estranha hoje. Você não achou? Comentei, fingindo naturalidade, estranha como... Ele perguntou, e eu percebi uma tensão na voz dele. Ah, não sei. Meio nervosa. Diferente. Não reparei em nada. Ele respondeu. Rápido demais. Um jeito que soou falso. Para mim ela estava normal. Mas eu conhecia meu marido. Sabia quando ele estava mentindo. Ei. Naquela noite, eu tive certeza de que ele não estava sendo sincero. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em cada movimento deles. Quando a Bruna ligava e o Ricardo atendia, eu ficava por perto tentando escutar. Quando eles saíam juntos para resolver alguma coisa, eu calculava o tempo que demoravam e via se fazia sentido com o que diziam que iam fazer. Uma semana depois da revelação do Léo, aconteceu algo que aumentou ainda mais minhas suspeitas. Era uma terça-feira de manhã, e eu tinha saído para levar a Sofia ao médico. Quando voltei, mais cedo do que o previsto, encontrei a Bruna na minha casa. Sozinha, ela estava na sala, arrumando os cabelos rapidamente, e pareceu muito agitada quando me viu chegar. Disse que tinha vindo me procurar, que queria conversar. Mas quando perguntei o que era, ela disse que não era nada importante, que podíamos conversar depois. O mais estranho é que o Ricardo tinha saído do trabalho mais cedo naquele dia. Eu descobri isso depois, quando ele chegou em casa e mencionou, como quem não quer nada, que tinha conseguido sair antes. As contas não batiam. Se ela veio me procurar e eu não estava, por que ficou na minha casa? E por que o Ricardo saiu mais cedo, justamente naquele dia? Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. As saídas constantes, os olhares cúmplices, as conversas baixinhas, o nervosismo quando eu chegava de surpresa. Aides, principalmente, a revelação do meu filho sobre o beijo. Cada noite que passava, eu dormia menos. Ficava acordada pensando, tentando entender. Quando tudo começou, como eu não percebi antes, como as duas pessoas em quem eu confiava cegamente podiam estar me traindo dessa forma. A pior parte era a solidão. Eu não tinha com quem conversar sobre aquilo. A Bruna sempre foi minha confidente. E, agora, ela era justamente a pessoa sobre quem eu não podia falar. E o Ricardo, meu marido, meu companheiro, a pessoa que deveria estar do meu lado, parecia estar do outro lado dessa história horrível. Foi então que eu tomei uma decisão. Eu precisava ter certeza. Não podia continuar vivendo com aquela angústia, com aquela desconfiança me corroendo por dentro.
Eu precisava descobrir a verdade, mesmo que ela fosse a coisa mais dolorosa que eu já enfrentei na vida, e foi assim que comecei a planejar um jeito de descobrir, de uma vez por todas, se minhas suspeitas eram reais. Ou se era só paranoia da minha cabeça. Durante uma semana inteira, eu não consegui dormir direito. Ficava ali, acordada ao lado do Ricardo, ouvindo a respiração dele, e me perguntando se aquele homem era mesmo quem eu pensava que conhecia. Cada vez que ele se mexia na cama, meu coração disparava. Cada vez que ele falava o nome da Bruna, eu sentia um aperto no peito, mas eu sabia, eu não podia continuar vivendo naquela angústia. Eu precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Se eu estivesse errada, pelo menos poderia voltar a viver em paz. E se eu estivesse certa, bem, pelo menos eu saberia com o que estava lidando. Foi numa quinta-feira de manhã. Enquanto tomava um cafezinho sozinha na cozinha, depois que o Ricardo saiu para trabalhar, a ideia surgiu na minha mente. Era um plano arriscado. Oisai, mas era a única forma que eu conseguia pensar para ter certeza absoluta. Peguei papel e caneta e comecei a escrever 2 cartas. Minhas mãos tremiam tanto, porque eu sabia que aquelas palavras podiam mudar minha vida para sempre. Na primeira carta, eu fingi ser a Bruna. Escrevendo para o Ricardo, tentei imitar a letra dela o melhor que eu pude. E conhecia bem aquela caligrafia. A gente já tinha trocado tantos bilhetinhos. Escrevi: Meu querido Ricardo, a Tainá vai sair amanhã às 3 da tarde para levar as crianças na casa da mãe dela. Podemos nos encontrar no parque da cidade às 4 horas. Estou com saudades. Com carinho, Bruna. Na segunda carta, fingi ser o Ricardo. Escrevendo para a Bruna, imitei a letra dele, que eu conhecia tão bem quanto a minha. Escrevi: Minha querida Bruna. Consegui me livrar do trabalho amanhã. A Tainá vai sair com as crianças. Te encontro no parque da cidade às 4 horas. Come, amor. Ricardo. Quando terminei, fiquei olhando para aquelas 2 cartas por um longo tempo. Se eu entregasse aquilo e eles não aparecessem no parque, ia significar que eu estava ficando louca, vendo traição onde não existia. Mas, e se eles aparecessem? Guardei as cartas numa gaveta e passei o resto do dia tentando agir como se nada tivesse acontecido. Brinquei com as crianças. Fiz o almoço. Limpei a casa, como se fosse um dia qualquer. Mas por dentro, eu estava em pedaços. Na sexta-feira de manhã, depois que o Ricardo saiu, coloquei meu plano em ação. Primeiro, fui até a fábrica onde ele trabalhava. Eu conhecia bem o porteiro, o seu Zé, um senhor muito simpático que sempre batia um papo comigo. Seu Zé, eu disse para ele, uma moça passou aqui mais cedo e pediu para entregar essa carta para o Ricardo. Diz que é urgente. O senhor pode entregar para ele. Por favor. Seu Zé pegou a carta sem desconfiar de nada. Claro. Dona Tainá. Entrego para ele assim que ele voltar do almoço. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ele ia ouvir, mas consegui manter a calma e saí de lá como se nada fosse. Em seguida, fui até a casa da Bruna. Bati na porta. E quando ela abriu, forcei meu melhor sorriso. Ah, oui? Bruna, o Ricardo me pediu para te entregar essa carta. Disse que é sobre um negócio urgente da família. Ela pegou a carta com uma expressão curiosa. Ué? Que estranho. Disse ela. Que negócio? Não sei. Ele não me explicou. Só disse que você ia entender quando lesse. A Bruna abriu a carta ali mesmo, na minha frente. Eu vi o rosto dela mudar de expressão. Primeiro, confusão. Depois, uma espécie de alegria contida, como se ela estivesse tentando disfarçar. Ah, entendi, disse ela, dobrando a carta. Obrigada por trazer. Tainá, de nada. Responde.
Observando cada reação dela, ele disse que era importante você receber hoje. Quando saí da casa da Bruna, senti uma mistura de nervosismo e determinação. Agora, era só esperar. Se eu estava errada, nada ia acontecer. Mas se eu estava certa... Passei o resto da manhã e o início da tarde tentando me manter ocupada. Dei banho nas crianças. Fiz almoço. Arrumei a casa. Mas minha mente estava focada no que poderia acontecer às 4 da tarde. Por volta das 2:30, levei o Léo e a Sofia para a casa da minha mãe. Exatamente como eu tinha escrito nas cartas, disse para ela que precisava resolver uma coisa importante e que voltaria mais tarde. Tá tudo bem, filha? Minha mãe perguntou, notando que eu estava estranha. Tá assim? Mãe, é só uma coisa que eu preciso verificar. Às 3:30 da tarde, eu já estava escondida atrás de umas árvores no parque. O coração parecia que ia sair pela boca. O parque da cidade era um lugar tranquilo. Sabe, escolhi me esconder atrás de uma árvore grande, de onde eu conseguia ver bem o banco que ficava no centro do parque, o local mais provável para um encontro. Minhas mãos suavam frio. E eu rezava. Mas rezava muito. Para estar errada. Para que ninguém aparecesse. Para que tudo não passasse de uma loucura da minha cabeça. Mas, às 4 horas em ponto, vi uma figura familiar caminhando em direção ao parque. Era o Ricardo, meu marido, o pai dos meus filhos, o homem com quem eu dividia a cama. Estava ali. Alguns minutos depois, vi outra figura conhecida chegando. A Bruna, minha melhor amiga, minha comadre, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Quando eles se viram, caminharam um em direção ao outro com uma naturalidade que partiu meu coração em 1000 pedaços. Não tinha hesitação. Não tinha surpresa. Era óbvio que aquilo não era a primeira vez. E então, aconteceu a coisa que mais me doeu na vida. Eles se abraçaram. E não foi um abraço de amigos. Não. Foi um abraço íntimo. Cheio de carinho. De saudade. E depois, eles se beijaram. Não foi um beijo no rosto. Não foi um selinho. Foi um beijo na boca. Longo. Apaixonado. Do tipo que deveria existir apenas entre marido e mulher. O mesmo tipo de beijo que eu trocava com o Ricardo. Naquele momento, eu senti como se alguém tivesse me dado uma facada no peito. A dor era física. Real. Insuportável. Ver as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo me traindo daquela forma era pior do que qualquer pesadelo. Eles se sentaram no banco, de mãos dadas, conversando baixinho. De vez em quando, ele passava a mão no cabelo dela, ou ela apoiava a cabeça no ombro dele. Eram gestos íntimos, carinhosos, de duas pessoas que claramente se amavam. E fiquei ali, escondida, observando a cena mais dolorosa da minha vida, com lágrimas escorrendo, silenciosas, pelo meu rosto. Eu queria ser correndo. Queria gritar. Queria fazer um escândalo, mas eu estava paralisada, pela dor e pelo choque. Depois de 30 minutos, eles se levantaram, se beijaram de novo, beijo de despedida. E então, cada um foi para um lado, como se estivessem saindo de um encontro secreto, que era exatamente o que estava acontecendo quando finalmente consegui me mexer. Saí detrás da árvore, cambaleando, e eu me sentia tonta, enjoada, como se estivesse num pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Sentei num banco do parque, não o mesmo em que eles ficaram. Eu não conseguiria. E chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Ali, sozinha naquele parque. Eu entendi. Minha vida tinha mudado para sempre. Eu não era mais a Tainá que acordava feliz ao lado do marido. Não era mais a mulher que tinha uma melhor amiga para dividir tudo. Eu era agora uma mulher traída, enganada pelas duas pessoas que eu mais amava, mas junto com a dor, nasceu dentro de mim algo que eu nunca tinha sentido. Uma raiva
Uma raiva profunda. Uma necessidade de confrontar aquela situação. Eles tinham me enganado, me humilhado, destruído minha família e minha amizade. E agora que eu sabia a verdade, eu não ia fingir que nada tinha acontecido. Era hora de confrontar. Era hora de colocar um fim naquela farsa. Saí do parque naquele dia como uma mulher completamente diferente. A Tainá ingênua, confiante. Tinha morrido ali, no lugar dela. Nasceu uma mulher ferida, mas determinada a não se deixar destruir por aquela traição. Caminhei pelas ruas da cidade sem rumo, só precisando de tempo para processar o que eu tinha visto. As lágrimas continuavam, mas agora havia algo mais forte que a dor. Uma raiva que queimava no meu peito como fogo. Como eles puderam fazer isso comigo, como a Bruna, que eu considerava uma irmã? Podia me olhar nos olhos todo dia, fingindo ser minha amiga, enquanto beijava meu marido pelas minhas costas. E o Ricardo, como ele conseguia chegar em casa toda noite, jantar comigo, brincar com nossos filhos, deitar na minha cama, sabendo que estava me traindo com a minha melhor amiga. Quando finalmente voltei para buscar as crianças na casa da minha mãe, já era quase 6 da tarde. Precisei lavar o rosto, respirar fundo, me recompor para ela não perceber. Demorou. Filha, minha mãe comentou. Tá tudo bem, você parece abatida. Tô um pouco cansada. Mãe, foi um dia longo. Peguei o Leo e a Sofia e voltei para casa. Durante o caminho, eles falavam sem parar. Felizes. Contando sobre a tarde com a vovó, e eu mal conseguia prestar atenção. Minha mente estava focada em como eu ia enfrentar o Ricardo. Ele chegou por volta das 7, como sempre. Ouvi o barulho da chave e senti meu estômago revirar. Ele entrou pela cozinha, onde eu estava terminando de preparar a comida. Oi, amor, disse ele, vindo me dar um beijo. Quando senti os lábios dele na minha pele, tive vontade de empurrá-lo, de gritar, mas me controlei. Não era a hora. As crianças estavam ali. Durante o jantar, mal falei. Ficava só observando. Cada gesto, cada expressão, tentando entender como vivi tantos anos ao lado de um estranho. Quando coloquei o Léo e a Sofia para dormir, enrolei o máximo que pude. Precisava juntar coragem. Quando finalmente deixei, o Ricardo estava no sofá, lendo o jornal. Sentei numa poltrona em frente a ele. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ricardo disse finalmente, com a voz mais firme que consegui. Ele respondeu, sem tirar os olhos do jornal. Preciso conversar uma coisa séria com você. Agora ele me olhou, percebendo o meu tom. O que foi? Respirei fundo. Era agora. Oisai, sobre você e a Bruna. Vi o jornal tremer nas mãos dele. O rosto ficou pálido na mesma hora. Ele me olhou com uma cara de quem foi pego no pulo. Do quê? Do que você tá falando? Ele tentou disfarçar, mas a voz saiu trêmula. Eu vi vocês hoje. No parque da cidade, eu vi o beijo. Eu vi o abraço. Não adianta negar. Ricardo, eu vi com os meus próprios olhos. Ele baixou o jornal, ficou me encarando. Por um momento, achei que ele ia continuar negando, mas ele viu nos meus olhos. Sabia que tinha sido descoberto. Tainá. Eu posso explicar. Ele começou. Explicar o que interrompi. Sentindo a raiva subir, explicar como você consegue me beijar toda noite. Sabendo que beija minha melhor amiga durante o dia, explicar como consegue brincar com nossos filhos depois de me trair com a madrinha deles, não foi planejado. Aconteceu. E ela disse, passando as mãos no cabelo. Há quanto tempo? Perguntei. Alguns meses? Alguns meses, repeti, sentindo a voz quebrar. Alguns meses vocês ficaram rindo da minha cara, fingindo que me amavam e me respeitavam. Eu amo você, Tainá. E ela disse, o que sinto pela Bruna é diferente. Mas você? Não gritei.
me levantando. Não venha me dizer que me ama depois disso. Quem ama não trai. Quem ama não destrói a própria família. Naquele momento, ouvi um barulho na escada. O Léo tinha acordado. Mamãe, por que você tá gritando? Ele perguntou, esfregando os olhinhos. Na mesma hora, me recompus. Não é nada. Meu amor. Mamãe e papai só estavam conversando. Volta pra cama que eu já vou. Tá. Depois que o Léo voltou a dormir, deixe. Amanhã de manhã eu disse, friamente, você vai arrumar suas coisas e sair desta casa. Vai embora. Não quero mais ver você aqui. Tainá, por favor. Vamos conversar. Não há mais nada para conversar. Você fez sua escolha. Naquela noite, dormi no quarto das crianças. Passei a noite inteira acordada, planejando como ia reconstruir minha vida. Na manhã seguinte, enquanto o Ricardo arrumava suas coisas, fui até a casa da Bruna. Quando ela abriu a porta e me viu, seu rosto ficou branco. Ela sabia. Você nunca mais vai pisar na minha casa, eu disse, olhando dentro dos olhos dela. Nunca mais vai chegar perto dos meus filhos. E se me encontrar na rua, finja que não me conhece. Deixa eu explicar. Não quero ouvir. Você traiu nossa amizade, traiu minha confiança, destruiu minha família. Dei as costas e saí. Nunca mais falei com ela. Quando voltei, o Ricardo estava terminando de fechar as malas. Pronto, perguntei. Ele assentiu. Tainá, eu sinto muito. De verdade. Não respondi. Apenas abri a porta e esperei ele sair. Quando a porta se fechou, eu desabei no chão da sala. E chorei. Mas não eram só lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Os anos que se seguiram, nossa, os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Criar duas crianças pequenas sozinha, nos anos 70, não era fácil. Naquela época, mulher separada era vista com maus olhos pela sociedade. Muita gente me julgava. Cochichava pelas minhas costas, como se a culpa fosse minha. O Ricardo visitava as crianças aos domingos. Era tão estranho. Entregar meus filhos para ele, sabendo que depois ele voltaria para os braços da Bruna, porque, sim, eles ficaram juntos 2 semanas depois que ele saiu de casa. Já estavam morando juntos na casinha dela. No começo, isso me doía. Doía demais. Ver que ele tinha escolhido ela, que nossa família foi destruída para eles poderem ficar juntos. Mas com o tempo, a dor foi se transformando. Eu comecei a sentir pena dos dois. Porque um relacionamento construído em cima da traição e da mentira não tem como dar certo. Precisei voltar a trabalhar para sustentar as crianças. Consegui um emprego numa loja de roupas no centro. O salário era baixo, mas dava para pagar as contas. Minha mãe me ajudava, cuidando das crianças enquanto eu trabalhava. Minha vida era uma luta. Trabalhava de segunda a sábado. Cuidava da casa, das crianças, tudo sozinha. Mas eu estava determinada. Ia provar para mim mesma que eu conseguia. Foi em 1975 que comecei a ouvir os primeiros boatos sobre problemas entre o Ricardo e a Bruna. Cidade pequena. Né, as notícias voam. Diziam que eles brigavam muito, que ela reclamava que ele não era carinhoso, que ele saía muito de casa. No final de 1975, a própria Sofia, que já tinha 6 aninhos, chegou em casa e comentou: Mamãe, a tia Bruna estava chorando muito hoje. O papai saiu e ela ficou triste. Eu fingia que não me importava, mas confesso, sentia uma certa satisfação. Era a justiça divina. M. 1976. Aconteceu algo que me deixou chocada e finhada. Olheu. Agora com 10 anos. Chegou em casa depois de um domingo com o pai, todo agitado. Mamãe, o papai estava beijando outra moça no parque hoje. A tia Bruna não estava junto. Meu coração disparou. Tem certeza? Meu filho,
Tenho era uma moça nova, de cabelo preto. Eles estavam se beijando igual namorados. Naquele momento, senti uma mistura de coisas. Fiquei triste pelos meus filhos, por verem o pai fazendo aquilo de novo. Mas por outro lado, senti que, finalmente, a Bruna estava provando do próprio veneno. Algumas semanas depois, a cidade inteira já comentava. O Ricardo estava tendo um caso com uma moça bem mais nova, filha de um comerciante. A Bruna tinha descoberto e estava desesperada. Em março de 1976, algo inesperado aconteceu. A Bruna apareceu na minha porta. Estava irreconhecível, magra, com olheiras profundas, o cabelo sem vida. A mulher bonita e vaidosa que eu conheci tinha virado uma sombra. Tainá, disse ela. Sua voz embargada. Preciso falar com você. Minha primeira reação foi fechar a porta na cara dela, mas algo na expressão dela me fez parar. O que você quer? Perguntei, sem deixá-la entrar. Você tinha razão sobre ele, disse ela. Começando a chorar, o Ricardo me traiu, com uma menina de 18 anos. Agora eu sei como você se sentiu. E o que você quer que eu faça? Perguntei, sem demonstrar um pingo de pena. Quero te pedir perdão. Ela disse, se ajoelhando ali, na minha porta. Eu sei que eu não mereço. Sei que o que eu fiz foi horrível. Mas, por favor, me perdoa. Olhei para aquela mulher ajoelhada no meu chão e não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. Nada. Era como se ela fosse uma completa estranha para mim. Bruna, eu disse, calmamente, o que você está vivendo agora é só a consequência das suas escolhas. Você destruiu nossa amizade e a minha família por um homem. Agora, você sabe que tipo de homem ele realmente é. Eu fui uma tola. Ela disse, chorando. Perdi a melhor amiga que eu tinha por um homem que não valia nada. Sim? Você foi. Concordei. E agora? Você precisa viver com isso? Eu já superei o que vocês me fizeram. Construí uma vida nova. E nela não tem lugar para quem me traiu. Ela ficou ali implorando, mas eu mantive minha posição. Fechei a porta e nunca mais a vi. Soube depois que o Ricardo largou a Bruna naquele mesmo ano para ficar com a moça mais nova. A Bruna teve que ir embora da cidade. Foi morar com uma tia em outro estado. Nunca mais tive notícias. O Ricardo casou com a moça nova em 1977, mas o casamento também não durou. Ela o deixou 2 anos depois. Levando o pouco dinheiro que ele tinha, ele tentou voltar para mim várias vezes ao longo dos anos, mas eu nunca aceitei. Ele fez a escolha dele. Tinha que viver com ela. M1978. E eu conheci o Marcos. Homem bom, viúvo, pai de 2 filhos, que trabalhava na prefeitura. Um homem honesto, trabalhador, que me respeitava e amava minhas crianças como se fossem dele. Nós nos casamos em 1979 e ele foi o verdadeiro pai que o Léo e a Sofia mereciam. O Ricardo ainda visitou as crianças por uns anos, mas cada vez menos. Ele não aguentava ver que eu tinha refeito minha vida e era feliz sem ele. Morreu em 1995. De problemas no coração, sozinho e amargurado. Roger, aos 78 anos, olho para trás e agradeço a Deus pela força que ele me deu. A força para não aceitar aquela traição. Se eu tivesse perdoado o Ricardo, se tivesse tentado manter o casamento, eu teria vivido uma vida de humilhação e mentiras. Eu aprendi que, às vezes, as piores coisas que nos acontecem são, na verdade, bênçãos disfarçadas. A traição do Ricardo e da Bruna me obrigou a descobrir uma força que eu nem sabia que eu tinha. Me ensinou que eu posso ser feliz sozinha, que eu não preciso de ninguém que não me valorize.
O Léo e a Sofia cresceram e se tornaram pessoas maravilhosas. Hoje, tenho 6 netos e 3 bisnetos. Minha casa está sempre cheia de amor, de risadas, de família de verdade. E vocês sabem o que é mais bonito? Eu nunca mais permiti que ninguém desrespeitasse a minha dignidade. Aprendi que perdoar não significa aceitar ser pisada. Aprendi que, às vezes, a gente precisa ter a coragem de recomeçar do zero, mesmo quando parece impossível. Essa foi a minha história. Minha gente querida, uma história de dor, mas também de muita superação. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que talvez precisem ouvir que é possível recomeçar. E me contem aqui nos comentários, vocês acham que eu fiz certo em não perdoar? Até a próxima história.